Olá, boa tarde, como é que estão? Espero que esteja tudo bem convosco, que estejam a ter uma excelente sexta-feira de férias ou em trabalho, é a antecâmara de fim de semana. Eu hoje quero-vos falar de um tema que me é particularmente querido, que é a questão da maior mentira da humanidade, a maior mentira global de toda a humanidade. Sim, a maior mentira global de toda a humanidade é nada mais, nada menos as pirâmides alimentar, a pirâmide alimentar ou a roda dos alimentos, a pirâmide alimentar, a qual eu costumo chamar as pirâmides do mito. Tal é o grau de mentira que elas comportam. Elas habitualmente, como vocês sabem, têm uma grande fatia, ou a base da pirâmide, dedicada àquilo que são os cereais, os hidratos de carbono, e uma pequena parcela, muito pequenina, dedicada à carne, à proteína, ao peixe, e incluem muitos outros absurdos. Ora, hoje em dia, comer saudável, alimentarmos de uma forma saudável, é absolutamente revolucionário. Quando entramos num supermercado, qualquer um de nós, vamos fazer as nossas compras habituais, aquilo que nós encontramos são corredores e corredores, prateleiras e prateleiras de produtos tóxicos. Na verdade, de veneno disfarçado de alimento. Muitas vezes os produtos altamente tóxicos que são embelezados com açúcar, aditivos, corantes, etc., para serem atrativos e enganar o ser humano, de forma a consumirem coisas que são altamente prejudiciais à sua saúde, dizia-vos eu, e que parece, entretanto, o ser humano perdeu a consciência alimentar. Ora, eu, para este assunto, que se tem dedicado uma grande parte da sua vida académica ao estudo, efetivamente, da nutrição. Olá, Pedro, boa tarde. Estava justamente a Olá, Joana. apresentar-te. Bem-vindo aqui a este live de sexta-feira. Olá. Eu estava aqui a introduzir-te aqui na conversa e a introduzir o nosso tema, que é aquilo que eu considero e partilho isso contigo, esse ponto de vista contigo, como sendo a maior fraude, a maior mentira global da história da humanidade, que são aquilo que eu digo das pirâmides do mito. A pirâmide alimentar é um mito, é uma fantasia e é uma fantasia muito perigosa, não é assim, Pedro? Olá, Joana, desde ontem do teste. Está É tudo bem? verdade, desde ontem. Tudo bem. Muito grato pelo teu Obrigada. convite. Eu que agradeço. Darei o meu contributo singelo naquilo que puder. Concordo contigo plenamente. Estava a ouvir-te para aí há 2 minutos, tinha acabado de entrar também, ou pelo menos ligar aqui o Instagram. Sim, sem dúvida. A pirâmide alimentar ou as pirâmides alimentares, eu chamaria mais as guidelines, as linhas guia ou guião de alimentação oficiais, não é? Que é diferente das instituições privadas, porque se é oficializante ou é oficial, é uma recomendação de um país, de um governo, de algo com mais, É uma supostamente mais recomendação credível. oficial. Oficial, pronto, toda a gente percebe. E então tem muita importância, porque condiciona tudo, condiciona políticas de alimentação nas cantinas das escolas, nas prisões, nos hospitais, até nos IPOs, Institutos de Oncologia. É inacreditável, já lá vamos, Pedro, mas por acaso é um tema que eu gostava depois de abordar, porque é inacreditável como é que as pessoas são alimentadas nos hospitais, aquilo que chamam dieta, nos lares, eu tenho uma bisavó num lar que acompanho, nos lares, e inclusivamente nos IPOs, portanto, já lá vamos. E de facto, a pirâmide alimentar, a roda dos alimentos, está presente. Eu cresci, não sei se tu também, mas eu cresci com um cartaz gigante, um póster gigante na sala de aula com a roda dos alimentos, uma roda completamente errada e perversa. Claro que sim, eu também recordo-me de desenhar, como também tu terás feito e a maior parte da gente da nossa geração. Eu tenho quase 50 anos e recordo-me perfeitamente, aliás, eu sou do ano em que saíram as guidelines oficiais nos Estados Unidos da América, a USDA, Departamento da Agricultura, que em 1977, precisamente, lançou as linhas guias, chamemos assim as guidelines, que são extremamente arriscadas, para não dizer fraudulentas. Pronto, eu prefiro sempre cada pessoa que pense ou consiga destrinçar as coisas e se achar que é fraude, é fraude. Pronto, às vezes é bom chamar as coisas pelos nomes, mas eu prefiro desmontar as coisas com factos e demonstrações do que simplesmente fazer política. Só adjetivação, não é? Exatamente, Eu exatamente. também Pronto, prefiro. mas isto é 1977, foi o ano em que eu e muita gente nasceu.
outros já cá estavam e todos passámos por isto e infelizmente ainda se continua a passar. Portanto, em 1967 a USDA lançou as Dietary Goals, não era, é uma guideline oficial, mas chama-se Dietary Goals for the United States, para a saúde. Portanto, são praticamente a negação de 300 mil anos de biologia humana. Nós somos da espécie, pelo menos, acho que eu sou da espécie Homo sapiens sapiens, e tem cerca de 300 mil anos, não é? De evolução biológica. Pronto, e então essa, digamos, essa deturpação é baseada não em ciência, mas é baseada em dogmas e, obviamente, pelo beneplácito das grandes indústrias e do negócio da doença. Claro, porque aquilo que nos mostram esses 300 mil anos de evolução é que o animal Homo sapiens sapiens não tem como base alimentar os cereais. O pão, eu lembro perfeitamente, aliás, qualquer pessoa que vá ao Google encontra na roda dos alimentos um enorme pão na base dessa pirâmide, ou com uma grande fatia, uma grande rodela, não é? Uma grande fatia na rodela na roda dos alimentos. Isso é contra os 300 mil anos de evolução, mas a questão que se põe desde logo é porque é que então, eu acho que a resposta é evidente, mas quero ouvir da tua boca, porque é que então em 1977 foi introduzida essa fraude gigantesca de dizer que a base do consumo humano são os hidratos de carbono, nomeadamente pão, massas, arroz, por aí fora. Essa é uma boa questão para perguntar à própria USDA, porque nunca foi respondida. Eu tenho a minha verdade, ou tenho aquilo que é a minha percepção, e muita gente, que é, isto vem muito atrás, repara, isto vem ainda do final do século XIX, com um senhor que fundou uma empresa chamada Kellogg's, pronto, é oficial, não estou aqui a fazer publicidade, aliás não consumo nada da Kellogg's, um senhor chamado John Harvey, salvo erro, Kellogg, o senhor John Kellogg. Isto foi final do século XIX. Como sabem, é o nome que toda a gente conhece, dos cereais, não é? Sim, dos cereais, precisamente. Pronto, o que é que ele vende? Ele vende basicamente, ou a empresa dele, vendia desde essa altura até aos dias de hoje, flocos de milho, ok? É desde essa altura, é mais dos anos 20, mas começou a ser divulgada ainda no século XIX, a ideia de que o pequeno almoço era uma refeição extremamente importante. Pronto. Exato. E do que se consegue saber da história, também é uma área que eu também estou ligado, o pequeno almoço não tem grande expressão na história da humanidade, para trás, ok? O ser humano, como tu dizias e bem, com os 300 mil anos de evolução da Homo sapiens sapiens, não tinha sempre disponibilidade de comida, passava longos períodos de jejum, não é? Era coletor e caçador, não tinha alimento disponível 24 horas, 7 dias por semana. Precisamente. Portanto, era um caçador, e o homem, na sua biologia, Gênesis é um caçador, de carne, obviamente. O ser humano tem uma base carnívora. Pronto. Claro. Dessas voltas que se der, a base é carnívora. Ok? Produtos animais, sobretudo carne. Não só, mas sobretudo. Laticínios também. Os fermentados vieram mais tarde e têm extremamente importância para a saúde intestinal. Temos lá aí daqui um bocadinho se quiseres. Mas o ser humano é base carnívora. Tem tolerância a vegetais. Alguns vegetais, atenção, eu não estou a dizer que os vegetais são maus, eu próprio não faço dieta carnívora, atenção, eu faço uma alimentação de base carnívora, animal, não só carnívora, e ingiro alguns vegetais muito selecionados, não ingiro praticamente hidratos de carbono glicídicos, ou seja, vulgo hidratos de carbono, açúcares, grãos, cereais, pão, batata, nem batata doce. Batata não ingiro quase nunca, quer dizer, eu estou a dizer numa base regular. É claro que se formos a um jantar de amigos e houver, eu não vou deixar de comer. Pronto, com base regular. Eu também faço uma alimentação à base de carne, peixe, ovos, alguns laticínios. Não quer dizer que às vezes não como uma fruta ou uns vegetais. E às vezes, muito excepcionalmente, também não sou mais papista que o Papa, nem sou radicalíssima, extrema, mas efetivamente reconheço que a base da alimentação humana é carne, é o produto dos tais 300 mil anos de evolução. Claro que sim, se me permites. Já agora, só para não... Porque há sempre veganos e vegetarianos, não tem mal nenhum, é uma opção individual de cada um. Com certeza, com todo o respeito. Que nos veem e às vezes sentem-se atacados. Eu não estou a atacar absolutamente ninguém. Eu estou aqui, participo com a minha verdade. Quem não quiser não tem que acreditar. Eu não quero que acreditem em nada do que eu estou a dizer. Eu tento cingir-me aos factos, dou a minha visão pessoal, posso falar sobre os meus hábitos também, e é apenas exemplo, não é, digamos, doutrina, ok? Vou tentar não sair da ciência, que é onde eu gosto de me pautar. Muito bem. Os vegetais são saudáveis, atenção, não são todos. Os vegetais que não sejam glicídicos, ou seja, que não contenham moléculas de glicose ou cadeias de glicose, que são os amígdalos,
que são chamados também os açúcares escondidos, porque quando tu vais ver a batata, quando vais ver uma série de produtos cereais, mesmo quando nos açúcares não surge, por acaso em Portugal é diferente dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são um bocadinho mais flexíveis nisso, o que é mau, porque os amidos são cadeias de glicose, aumentam a glicémia quando tu os ingeres, portanto a batata é Fazem amido. picos de glicémia, não é? Picos de glicémia, seguidos com uma resposta insulinémica, as células beta do pâncreas começam ali a injetar insulina como gente grande, porque o corpo faz de tudo para se livrar da glicose o mais rapidamente possível. E eu penso que este Nós argumento... estamos a falar, só que eu paredes, Pedro, já para quem está a entrar agora e que chegou, bem-vindos, nós estamos a falar sobre a maior fraude, a maior mentira global da humanidade, que é a pirâmide alimentar, ou chamada roda dos alimentos, e estamos a falar de como muitos vegetais que provocam picos glicémicos, obviamente que obrigam a uma resposta pancreática muito musculada e, mais cedo ou mais tarde, a problemas metabólicos. E ainda nem sequer falar, e estamos longe, eu e o Pedro Magalhães de Oliveira, que tem a amabilidade de me acompanhar aqui nesta tarde, nós nem sequer estamos a falar ainda daquilo que é, na verdade, os alimentos processados cheios de açúcar, bolachas e chocolates. Nem sequer estamos a falar disso, porque isso é uma desgraça, isso é altamente tóxico para o organismo humano, é completamente adverso à nossa biologia. Estamos a falar ainda só dos açúcares escondidos, como chamou o Pedro Magalhães de Oliveira, é muito bem. Exatamente, os amidos. Portanto, ou o açúcar per se, ou os amidos, ou a glicose, quando é declarada como açúcar. Os açúcares não é só glicose, é glicose, frutose, o disacarídeo e o sacarose, que é o que nós usamos, nós, entre aspas, no açúcar branco de culinária ou do café. Quem bebe café às vezes põe açúcar, essa é a sacarose pura. Portanto, tudo o que gera picos de glicémia é preciso ter bastante cuidado, ok? Porque a gente pode pensar, isto não faz mal, mas faz. Ok, o que é que isso faz? A resposta insulinémica tínhamos acabado de explicar, de uma maneira assim muito simples, mas gera também inflamação, ok? É o principal fator, ok? Pode haver, se quiser, algum médico corrigir-me, eu penso que não estou errado, estou seguro do que estou a dizer, senão o principal está entre os principais fatores de hipertensão. Não é o sal, atenção. O sódio interfere diretamente na bomba sódio-potássio, com certeza que, havendo pouca disponibilidade de potássio, que traz sempre moléculas de água e, portanto, por conseguinte, aumenta a pressão dos vasos se não conseguirem entrar para dentro da célula, mas o que causa a hipertensão, ou quadros hipertensos, é precisamente... É o açúcar porque inflama e faz constrição arterial dos vasos sanguíneos. Pronto, veia, portanto, isso tudo, se tu constringires, aumentas, obviamente, a pressão, isto é, para o mesmo caudal tem de aumentar a velocidade, a constrição, portanto, o calibre da artéria vai reduzir-se e, portanto, tudo o que impede a passagem do fluxo, normal fluxo sanguíneo, é prejudicial. E isso sim faz aumentar a tensão. Portanto, voltando aqui, eu acho que toda a gente tem presente esta imagem, consegue visualizar a pirâmide dos alimentos, não é? Que foi dada na escola, que tem aquela base, que metem na base o arroz, as massas, o pão, etc. E metem depois numa parcela muito mais pequenina, já no topo do triângulo, a carne, o peixe, os ovos, e nem sequer aparecem coisas importantes, como as vísceras, isto nem sequer aparece, não é? Mas... para partilhar isto lá em casa, ou seja, essa base da pirâmide, se nós comermos dessa forma a que todos nós fomos instruídos ao fim e ao cabo a fazê-lo, nós vamos ter problemas metabólicos gravíssimos. E por isso é que eu chamo que é a maior fraude da humanidade, é a mentira mais perigosa, porque comer todos nós temos que comer, não é? Portanto, não há hipótese. E somos levados, ensinados a comer de uma forma errada, estamos a perigar a nossa saúde. Claro que sim, claro que sim. Deixa-me só pegar nisso, que é muito importante. A pirâmide está invertida, completamente invertida. Se nós invertida. Eu diria invertida. mesmo, a pirâmide está pervertida. Exato. Foi deliberado, não é? Já vamos falar da indústria mais à frente, porque isto não foi um acidente de percurso, foi uma coisa premeditada. Mas diz, Pedro, só Exato, parafraseando, concordo plenamente contigo. Está
Pervertida, exatamente. Está invertida e pervertida. Portanto, a pirâmide, se tu te alimentares conforme a pirâmide, vais ficar doente. Vais ficar uma doente metabólica, pelo menos. Ok? Podes, inclusivamente, a médio ou longo prazo, normalmente é mais longo prazo, lá para os 60, desenvolver, portanto, neoplasia, estamos a falar de cancro, porque, atenção, o cancro hoje já é considerada uma doença metabólica. Atenção, Exatamente. é uma doença metabólica. Ok? Inflamação sistémica derivada dessa alimentação errada, inflamatória, é um dos fatores principais de neoplasia, portanto, em termos oncogénicos, oncológicos, de oncogenia. Também temos os diabetes, claro, que atingem uma proporção elevadíssima da população, não é? Diabetes tipo 2, sobretudo, é das doenças mais comuns hoje em dia. É a principal doença metabólica, talvez, agora a epidemiologia não é a minha especialidade, mas se não é a principal, está a tornar-se na principal. Esteatose hepática, que antigamente era uma doença de alcoólicos, hoje, nos países desenvolvidos, lá está, sobretudo com os ultraprocessados, açúcares, gorduras, as gorduras vegetais hidrogenadas, sobretudo hidrogenadas, é o pior. Isso realmente vale a pena falar sobre os óleos hidrogenados, que isso realmente é das piores coisas que podes ingerir, além do ketchup e dessa porcaria toda, ultraprocessada. Só para dizer que portanto, países como os Estados Unidos da América, que é onde eu acho que é onde se come pior, portanto, eu conheço os Estados Unidos da América, toda a gente sabe, os Macs, aqueles hambúrgueres, os Frieds, whatever, não interessa aqui de elencar muito, vem de lá. Pronto. E agora já me perdi, estava a falar, desculpa lá, estava a falar Estávamos a falar que, de facto, se nós consumirmos seguindo as orientações da pirâmide alimentar, nós temos que ter uma alimentação à base de hidratos que vão levar a doenças metabólicas, nomeadamente doenças oncológicas, diabetes. Estavas tu a falar também das doenças hepáticas. Certo, há bocado divergimos para o Kellogg, isto só para dizer que estas guidelines que podemos falar um bocadinho, e a pirâmide alimentar estão em harmonia portanto, com o que eu chamo de negócio da doença, e os cereais, os glícidos, os açúcares, que estão na base da pirâmide como, enfim, como principal recomendação para comerem mais quantidade diária, são os fatores, diria, causa mater das doenças metabólicas. E isso é pela via, sobretudo, da assistência à insulina, ok? Essa é a causa principal, ou a causa mater, se quiseres, das doenças metabólicas. E até do cancro, claro que o cancro é uma coisa a longo prazo, das células agredidas, na disponibilidade de glicose, sobretudo glicose. Glutamina também, mas tu já consegues com medicamentos reduzir a atividade da glutamina como alimento para as células neoplásicas, para o cancro. Com a glicose também podes tomar medicamentos para reduzir a glicemia. Pronto, muita gente é um medicamento de sucesso, para a Big Pharma é um grande sucesso, mas é estúpido porque a montante está o problema, e é um problema de escolha, ok? Tu não precisas de comer cereais. Portanto, a pirâmide está invertida, alimenta um negócio, o Kellogg's, pronto, o senhor Kellogg, que fez com o irmão na altura, há 100 anos atrás, há mais, a empresa, e vende cereais de pequeno almoço, e obviamente lucrava com o princípio de que é bom tomar pequeno almoço, comer cereais logo ali de manhã, para dar energia, isso tudo. Tudo errado. Tudo errado, completamente tudo errado. E, portanto, um asterisco já agora, porque há bocado abordámos isto tangencialmente do jejum, antes de voltarmos outra vez depois aqui ao cerne da pirâmide alimentar, que é obviamente que nesta evolução de 300 milhões de anos não havia sempre comida disponível, é obviamente que o jejum faz parte da biologia humana e que esta ideia de que temos que tomar um pequeno almoço e depois comer de 3 em 3 horas, ainda se houve muitas pessoas a dizer não, eu não sei porque é que estou gorda, eu não sei porque é que tenho excesso de peso, porque eu até como 3 em 3 horas. Né? E o que é que comem? Comem fruta, comem uma bolachinha, não é? De 3 em 3 horas. Comem tudo aquilo que é doce, tudo aquilo que dá um pico de glicose, há uma glicémia, e depois tem a resposta insulinémica associada, como dissemos. Tu tens duas formas, em biologia, de gerar energia, energia intramuscular. Tens o metabolismo da glicose, que é o mais fácil, que é um metabolismo que, se calhar não vou dizer disparate nenhum, 94, 5% da população do mundo é o que faz. Ingere glicose, seja açúcar, seja amidos, seja em cereais, batatas, tudo, pão, batata, tudo isso. Tudo isso. Exatamente, pronto. E depois
Isso vai gerar depois acetilcoenzima A através do piruvato na célula, depois a mitocôndria vai oxidar e vai produzir a adenosina trifosfato, que é, digamos, o principal transportador de eletrões de energia. Essa é uma forma de ter energia. E a Sim, outra? é uma forma, é uma forma. A outra forma é o metabolismo, que é a forma correta, não é esta, é o metabolismo das gorduras, ou dos ácidos gordos, se quiseres, que é um processo complexo, é um processo mais energético, porque as gorduras fornecem mais energia que o próprio açúcar, atenção, tem uma densidade energética bastante superior, e pode-se dizer para o ser humano, para a biologia do ser humano, é denso nutricionalmente, porque as gorduras saudáveis, evidentemente não são os óleos vegetais de sementes, esses não são saudáveis para o ser humano, ok? Não. Já lá vamos De falar todo. disso, dos óleos vegetais de sementes, mais à frente, mas De, sim. de todo. Mas as gorduras saudáveis e Azeite, o abacates, peixes atenção, gordos. certo, o azeite é uma gordura boa, mas não é tanto pela gordura em si, é pelos polifenóis, que são compostos bioativos, que o azeite contém. Ou seja, hidroxitirosol, oleocantal, são polifenóis muito bons. O que é que são os polifenóis? Que é uma coisa que eu vou falar de vez em quando. Que alguns, que muitos frutos têm, por exemplo, o mirtilo tem, o aranto tem, sim, até o cacau tem, o café também tem. Portanto, alimentos, especiarias, muitas especiarias também têm. O que é que isso serve para quê? Isso serve sobretudo para que a nossa microbiota intestinal, que nós temos cerca de 2 quilos, se não estou em erro, mais 2 quilos talvez de bichinhos desses, fabulosos, que sem esses não conseguimos viver, vão metabolizá-los, e portanto são metabólitos, as urolitinas. As urolitinas são protetores do intestino, anti-inflamatórios, e portanto esses polifenóis são sobretudo utilizados já ao nível do intestino grosso do cólon, ok? São utilizados portanto, para uma desinflamação, para a promoção da saúde em geral, por via intestinal, claro. Só para voltarmos onde estávamos, porque senão depois a conversa é como as cerejas, já que estamos a falar de comida, embora as cerejas tenham bastante açúcar. Mas, na verdade, estávamos a falar daquilo que é a natural biologia do Homo sapiens sapiens e de os fazer jejuns longos períodos de tempo, é normal, de acordo, está conforme, é convergente com a sua biologia. Mas se formos quebrar o jejum, aliás, em inglês diz breakfast, é exatamente isso, quebrar o jejum, não há de ser certamente com cereais. Não há de ser com algo que nos vai dar imediatamente um pico de glicémia, não é? Por outro lado, estavas também a acrescentar que há duas formas de obter energia. Uma é aquela que é perigosa, que é pela glicémia, não é? Metabolismo da glicose. Metabolismo da glicose. Enganei-me, obrigada. E a outra pelas gorduras, enfim, que estão presentes em vários alimentos. Eu estava-te a dar vários exemplos e há mais, não é? Eu dei-te alguns exemplos, mas há mais. Para Certo. podemos ir buscar as gorduras. Sobre as gorduras, só que é importante se calhar encerrar só esta explicação um bocadinho técnica, não quero entrar muito, até porque não... Porque é capaz de estar um bocado técnico para a maior parte de nós que não são de farmácia, não são de química. É capaz. Pronto, mas eu acho que é só perceber isto. As gorduras saudáveis, foi aí que nós dividimos. Estávamos a falar do que era que não era saudável ou era. Pronto, as gorduras. As gorduras saudáveis, e a gordura da carne, por exemplo, é uma gordura excelente, saturada, e isso entra naquela falácia que ainda não tivemos a oportunidade de lá ir, que mudou o paradigma todo. A substituição das gorduras saturadas animais, que são saudáveis para o ser humano, por gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que prejudicam um bocadinho o funcionamento mitocondrial, sobretudo quando oxidam ou sofrem processo de hidrogenação para não oxidar na prateleira, e depois nós não temos as enzimas necessárias para, processar, metabolizar, acelerar o metabolismo, utilizando essas moléculas torcidas digamos, em configuração trans, por isso é que se chama gordura trans, com a hidrogenação, é isso que se faz. E até resiste à oxidação, mas o organismo não consegue e fica entupido, e isso prejudica as mitocôndrias, e portanto a glicólise, o processo de conversão de energia através da glicose, deixa de funcionar bem, e nós vamos ter necessidade de comer mais glicose, o pâncreas funciona ali forte porque o fígado não está a funcionar. Glicose. Exatamente. Bom, então se as pessoas que nos estão a ver, ainda por cima é hora do almoço para muitas pessoas, se as pessoas que nos estão a ver e percebem que de facto não querem ir buscar essa fonte de energia fácil, imediata, mas perigosa à glicose, mas às gorduras, o que é que podem comer na prática? O que é que devem comer?
Olha, eu vou dizer o que é que eu faço. Eu não tomo pequeno almoço, portanto faço um Uhum. jejum de 15, 16 horas por dia, sempre, Ok? sempre, sempre. Nunca tomo pequeno almoço. Já aconteceu tomar, sei lá, se for de férias num hotel, Eu qualquer coisa. também. Eu também Pronto, sou igual, nunca faço pequeno almoço, como só pronto. vou comer à tarde. Precisamente. E quando chego a casa, porque eu trabalho, levanto-me às 6:30 da manhã, tenho dois trabalhos diferentes, e a primeira coisa que faço é a hidratação, ok? Já à tarde, porque de manhã também fiz hidratação. Normalmente de Claro. manhã faço a minha hidratação, com os minerais que são eletrólitos quando chegam ao sangue, que nós precisamos todos. Por isso é que o sal, há bocado estávamos a dizer, esta conversa, repara, dá para falar 20 horas seguidas sobre isto e não se Sim, diz metade. temos que repetir esta conversa, até porque eu vejo que há muitas pessoas a mandar mensagens, a fazer perguntas. Depois podemos fazer uma mais específica, hoje é assim Claro que bem sim, general, mas depois podemos afunilar no tema. Mas, portanto, tu com fazes todo o gosto. hidratação, fazes de manhã, depois quando chegas, voltas a hidratar e como é que quebras o teu jejum? Com gordura, ok? Ok? Gordura boa. Uh, carne nem sempre. Eu tento comer melhor à hora do almoço para não porque me deito relativamente cedo e ao jantar nunca é bom ir para a cama deitar com comida no estômago. 2 horas no mínimo de intervalo antes de deitar. Portanto, mas às vezes acabo por comer mais ao jantar quando deito um bocadinho mais tarde. Ou então, gordura boa, ou seja, carne com gordura. Queres um exemplo perfeito? Por exemplo, Quero. hambúrgueres. Hambúrguer não é preciso ser carne biológica. É preferível, obviamente, que seja biológico, mas o que era importante era que fosse carne de pasto. É difícil de encontrar, quando se encontra é É. caro. Eu sei, mas a pior carne, não é podre, claro, a pior carne não processada, a verdadeira carne, é melhor que o melhor vegetal. Ok? Pode ser Claro, humano. Não é eu para, percebo. não, Sim, não é para os é, bovinos ou para os passarinhos, como é evidente. E claro. melhor que a fruta. Portanto, carne, gordura, um bocadinho de azeite, às vezes bebo uma colher de azeite, azeite Uhum. biológico que eu seleciono, pronto, às vezes gasto um bocadinho de dinheiro em alimentação, não gasto noutras porcarias, prefiro gastar em Acho saúde, que é uma porque isso boa é saúde. opção, gastar para comer, acho que parece ser uma boa opção, é melhor do que gastar Exato, dinheiro às em vezes porcarias que não prestam para nada. certo, uma colher de azeite, não exagerar no azeite, porque o azeite tem uma boa gordura pelos polifenóis, que há bocado perdemos aí também, mas a gordura em si do azeite é inócua em pouca quantidade, ok? Porque se comes Ok. muito, engorda e começa a inflamar. É monoinsaturada, é uma boa gordura, Não é mas para não é, abusar. exatamente, não é para abusar. Tu com a E gordura da que carne outras, sim, e que outras fontes de gordura boa temos? Temos a carne com tens gordura, mais tens a manteiga é muito boa. manteiga. Tem sido Manteiga. muito demonizada, super viabilizada, mas a manteiga é um bom produto, é um produto de origem animal. Precisamente, precisamente. A manteiga é uma boa gordura. Antigamente cozinhava-se com banha, banha de animal, banha de É. porco. E A eu ainda banha, às vezes cozinho com banha, tem outro sabor, atenção, é? sim, a banha não é, é banha saudável, atenção. Sim, Claro que é sim, sempre eu preferível, cozinho com banha. pronto, é sempre preferível, obviamente, não vale a pena dizer muitas vezes isto, que a fonte, os animaizinhos, sejam animais de pasto, mas raramente se consegue. É difícil numa cidade. É Tu não tens difícil, criação, uma coisa é quem produzia. Quem não tem claro. criação e vai ao supermercado, o que é que eu tenho aqui à minha exposição? Era o que tu dizias na apresentação, quando eu entrei, estavas a falar sobre isso. 90% do que lá está, eu vou dizer 95%, ok? Mas pronto, se calhar 90% para ser um bocadinho mais conservador, É é lixo horrível, tóxico, é é lixo horrível, tóxico, é é lixo horrível. tóxico. O que é que eu Lixo às vezes faço? tóxico mesmo. É lixo tóxico. O que é que às vezes também como? Salmão selvagem. Eu não como salmão, ou pelo menos não compro salmão sem ser selvagem. Da Consegue ver? aquicultura, não é? Portanto, exatamente, o da aquicultura não é selvagem, esse é o que eu não compro. Porque esse eu não sei o que é que os bichinhos andaram a comer, ração, Claro. portanto, provavelmente derivados de milho, milho OGM, o milho não é saudável, se é OGM vem com a período dos Mas o pesticidas. salmão selvagem também é muito mais caro do que o salmão da É, viária, digamos é assim. um bocadinho mais caro, o que tu encontras não é muito mais caro. Pode ser muito mais caro se tu encontrares recente, ou seja, embalado recentemente. Esse é caríssimo. Tu encontras salmão selvagem, se tu vis as datas, eu vejo normalmente os rótulos, vês datas de Claro, validade, quando é que foi? Com 2 anos, e está bom, à partida está bom se estiver sempre bem congelado, claro. de temperatura muito baixa, consegues preços muito mais baixos, porque eles têm que escoar produto. Como Ok. não é um produto muito. Boa dica, Pedro. Pronto, Então como não. temos. Sim, pois, é uma boa dica, porque hoje em dia eu não sei como é que tu te sentes no supermercado, mas eu às vezes até delego essa tarefa no meu marido, porque eu vou ao supermercado e perco tanto tempo a ler os rótulos. E depois não só me interessa a qualidade da comida, como me interessa também a origem, não é? Porque privilegio normalmente produtos de origem portuguesa, então é complicado.
Mas então temos a carne, o azeite, o salmão e o que é que mais tu aconselharias para dentro desta reabilitação da pirâmide alimentar que estamos a Claro, tentar fazer? O que é que claro. mais tu aconselharias como um bom produto para as pessoas consumirem por norma no seu cotidiano? Vísceras, fígado de bovino, fígado de galinha, não é caro e é o alimento a nível nutricional mais denso que existe. Não existe Iscas. nada. Aquilo que se chama Não, iscas. as iscas, mas as pessoas não gostam do gosto, ok? Há formas de comer vísceras menos, com gosto menos intenso. Nem toda a gente gosta. Eu, por exemplo, Eu sei, eu sei. este porco não gosto muito, este bovino gosto. É uma questão de tu deixares aquilo 3 ou 4 horas embebido, por exemplo, em vinagre, com alecrim por cima Pois. e sal. Pronto. Aham, Aquilo fica. ok. Pronto, e alho, bastante alho. Pronto, aquilo altera o Certo. gosto e fica como a vinha de alhos, fica bastante bom. Sim. Mas há quem. Mas é assim, sabes que eu recordo-me de se comer muito mais vísceras do que agora, não é? Porque não só na canja, era uma coisa, era regular as pessoas fazerem canja de galinha com vísceras de galinha, de frango, como também eu recordo-me de comer bifes de fígado e iscas, muito frequentemente. É uma coisa que desapareceu um pouco da alimentação, e mesmo em Portugal. Havia muitos restaurantes, inclusivamente, que serviam iscas, agora já são raríssimos. Sim, e quando servem, se tu perguntares, as pessoas normalmente não perguntam, eu sou um chato daqueles que pergunta tudo, normalmente são de porco, raramente são de bovino. Porquê? É, Porque é mais barato, porque é mais barato de porco. Pronto, então naturalmente para terem mais margem de lucro, compram mais barato. Mas podes comer, por exemplo, canja de galinha com pouco uhum. arroz ou sem arroz nenhum, é uma espécie É de um bom. caldo. É um caldo, antigamente fazia-se o caldo, ainda há tradição para a beira alta e beira baixa Sim, fazer o sim, caldo, sim, traz os sim. montes. O caldo de galinha, com uma galinha gorda, o mais gorda possível, gorda do campo, aquela que a gordura se for mais amarela é melhor. A gordura saturada Exatamente. mais amarela é mais genuína, ou seja, um animal que foi Uhum. alimentado tendencialmente mais de pasto. Pronto, será essa a tendência, poderá haver exceções. Se tu comeres as vísceras na canja de galinha, é muito bom e muito fácil, porque para já o fígado de galinha, sobretudo o fígado, não é tão intenso a nível de sabor Não, não quanto, é, não. Não é, pronto, não. quanto o do bovino ou do suíno. Um, Se for cozido naquele caldo, Sim. uh, disfarça bem. E para quem gosta, É, que é o meu caso, é é. uma Eu maravilha. até aos putos já consegui impingir essa parte na canja. Eles, por acaso, os meus não são muito esquisitos, são habituados a comer tudo, mas vísceras às vezes pode ser uma coisa um pouco mais difícil, até porque a própria textura da carne é diferente, Uhum. mas na canja eles comem. Portanto, temos as vísceras, que é essencial. Eu acho que de facto é lamentável que esteja a desaparecer da alimentação humana. Uhum. Eu noto muito isso em Portugal. Claro. Temos a carne, o salmão selvagem, o azeite e que outras gorduras é que o pessoal pode introduzir por norma? Tu falaste no salmão, que já tinha também falado, que o salmão selvagem é uma boa opção. Mas o salmão, apesar de ter uma gordura boa, e apesar de ser poliinsaturado, é boa para o nosso organismo, é uma gordura anti-inflamatória, ok? Mas é uma gordura muito suscetível à oxidação pela temperatura ou pela exposição Ok. solar. Portanto, quando a gente pensa, e isso é uma falácia que eu acho que nunca ouvi ninguém assim a falar muito sobre isso. É bom comer sardinhas, eu adoro sardinhas, pronto. É bom Eu também. comer salmão, agora é a época delas, até no fim de agosto vão estar bem gordinhas. Olha, comi umas há dias, a minha Outubro, companheira outubro, a fez anos. sardinha até outubro, atenção, isso é um mito que a sardinha é de agosto. A sardinha até outubro, é? É até outubro, tens razão, tens razão. Em setembro come-se grandes sardinhas, É, já são as melhores, são as de setembro. mais gordinhas, É, mais exatamente. gordinhas. Mas atenção, que pela proteína é excelente, por todos os nutrientes que tem. Agora, pela gordura não é tanto. Porquê? Porque essa gordura está quase toda oxidada. Porque quando ninguém come peixe cru, em geral, não é? Em geral, Sim, quer dizer, comemos grelha-se peixe o peixe. cru no sushi, para quem come sushi, não é? Sim, mas o sushi não é muito recomendável. Pois, o sushi é outro podcast. É, traz aí, pronto, pode gerar aí bichinhos no intestino, larvas, a gente nunca sabe o que é que lá vem bem dentro. Pronto, eu não Claro, é como, capaz de já, gostar de consumir, na verdade, não é? certo, e não sabemos sequer de onde é que ele vem, como é que ele é, se é selvagem, se não é, normalmente Claro. não é, porque é muito mais caro e difícil. Mas essa gordura do peixe, que é boa, ok, a do salmão é muito boa, quando vai a cozinhar fica praticamente oxidada.
E, portanto, se é oxidada já não é boa. Não quer dizer que faça mal comer peixe, não faz. Agora, não vamos comer salmão por causa dos ômega 3, eicosa pentanoico e do docosa hexanoico, ou DHA, Uhum. que é uma gordura extremamente importante, que é a base dos nossos neurónios Certo. é protetor Aliás, da o cérebro pele. só come gordura. O O cérebro é cérebro para gordura. funcionar não são só os músculos que precisam de Não, muita proteína e gordura. O cérebro não, trabalha à base de exatamente. gordura. Portanto, se calhar, o que é que eu faço? Pronto, eu não recomendo nada a ninguém. O que é que eu faço? Eu tomo umas cápsulazinhas e garanto que aquilo é bom e está no frio, está no frigorífico, até posso ir Aham, buscar e preparar, estou aqui em casa. Óleo de peixe. Óleo de aham. peixe Ah, é óleo de peixe. óleo de peixe de máxima qualidade, mas tem que ser mesmo muito boa qualidade, senão não vale a pena, senão é pior, é adultério. Antigamente consumia-se o óleo de fígado de bacalhau. É excelente. O óleo de fígado de bacalhau é excelente porque além Também desapareceu. da gordura, deixa-me só dizer, tem ainda vitamina D. Portanto, Pois. é bom. Mas desapareceu, né? Lembras-te do óleo de fígado de bacalhau? Eu lembro-me de haver lá em minha casa, quando eu era miúda, em casa dos meus pais. De haver caixinhas de óleo com não é drageias, é aquelas cápsulazinhas, não é? Moles, é Certo. cápsula mole, se é o É, nome. capta-mol, capta-mol. Cápsula mole. Com Tu óleo tens de fígado forma, de bacalhau. o fígado de bacalhau é muito bom. Era o que se dava antigamente e bem, desde que não seja oxidado. Pronto. Esse é outro cuidado que as pessoas nem pensam, ou não sabem, não têm. Se tiver oxidado, não interessa. Ok? Aquilo é gordura que deixa de ser boa, passa a ser deletéria, passa a ser pouco saudável, não interessa. Mas é uma Claro. gordura muito perigosa. Por isso é que eu estava a dizer, a gordura mais saudável para o ser humano é precisamente a gordura que não oxida tão facilmente. É a gordura saturada. Ok? Certo. E temos desde a cadeia curta à cadeia longa, ou seja, temos desde o ácido butírico ao butirato, C4, 0, até Isso ao... ninguém sabe o que é, Pedro. Isso ninguém Ok, sabe o que é. desculpa, estava aqui já. Eu própria que frequentei a licenciatura de farmácia, já patino aí já patino aí quando começamos a falar disso. Ok, Mas ok. olha, outra coisa que eu acho que as pessoas, pronto, eu acho que o pessoal consegue visualizar agora que na base da pirâmide alimentar tem que estar a carne, tem que estar os Os ovos, ovos, os ovos. Exatamente, os os ovos. ovos. Faltava de falar sobre os ovos, dizer os ovos. O ovo é uma excelente proteína, é uma proteína relativamente barata. É barata, o ovo não é muito caro. Sei que Subiu muito com a inflação subiu. este ano, mas é uma boa proteína. Subiu, mas isso é um bocadinho, enfim, polémico. Claro que subiu, mas para a densidade nutricional e energética do ovo, continua a ser barato. Sei, Ok? É, sim, eu sei, por é isso é como que o eu estou a azeite. dizer. É Subiu, como mas o vale a azeite. pena. É como o Uhum. azeite. O azeite subiu há 2 anos imenso, por causa de uma produção fraca, sobretudo em Espanha, e fez subir muito o preço do azeite. Ok? Eu já comprei o meio litro de azeite a quase 30 euros. Claro que é um azeite especial, muito bom, cheio de Uhum. polifenóis, devido ao stress hormético da seca, portanto, convém ser um bom azeite. Mas continua a ser uma proteína barata o ovo, e é uma proteína boa. E tem É, eu diria que é o segundo, talvez o segundo, se considerarmos carne, ou seja, não distinguindo a gordura da carne e vísceras da carne e carne fermentada, porque sim, 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 também temos carne fermentada que é sim. bom para o intestino, é probiótico. Eu diria que o ovo é logo o segundo melhor nutriente para o ser humano. Quantos ovos é que tu achas que normalmente uma pessoa poderá consumir por dia? Porque também há muito essa questão. Não há, quer dizer, pronto, em rigor, ninguém demonstrou que o ovo fosse tóxico, a Uhum. sobrecarga. Diria, é como a vitamina D, ou colecalciferol, de vitamina D3, toda a gente fala, não há dose tóxica, ok? As pessoas, os médicos dizem, não sei, 600, 700 unidades por dia, 800, isso não é Sim, nada. Tu dás 2 minutos ao sol, tens quase a mesma quantidade de vitamina. Pronto, aqui com verdade. os ovos é um bocadinho parecido. Não tem qualquer conhecimento de haver uma dose tóxica que Pois. faça mal ao ser humano. Mas tu Podes comer. lembras, eu já tenho Podes... ouvido, já toda a gente ouviu dizer, não comam mais do que 2 ovos por dia, não sei Não, o quê, não, não não, é? não. Eu Não, consumo muito mais, eu normalmente isso, consumo 4 ovos por dia. isso é um Varia, disparate. também não ando a contá-los todos os dias, mas 4 ovos por norma sou capaz de consumir.
Podes consumir mais, deixa-me só dizer, até podes consumir 8, 9 ovos, não consumas é todos os dias. Intercala Pois, com a carne, intercala com o peixe, tenta exato. Mas arranjar também é peixe bom para variar, qualidade. senão também nos aborrecemos no prato, né? Não, mas é para não criares anticorpos de hemoglobina G, porque Ok. é uma proteína sensível, o ovo. E Aham. se tu abusares do ovo, o teu organismo pode começar a rejeitá-lo. Se crias Pois. anticorpos, deixas de poder comer ovo, o que é uma chatice. Não Claro. é, não é Muito bom. bem. E depois também temos o caso dos laticínios, já cá falámos da manteiga, mas também podemos falar de iogurtes, queijos, Certo. que também tem um papel importante na alimentação. Portanto, não é a base acho que está esclarecido o que é, mas também é uma rodela, uma fatia Sim. significativa. Estavas-me a perguntar o que é que eu fazia ou o que é que eu comia. Ah, sei. Eu como bastante queijo. Atenção que o queijo é uma excelente fonte de gordura, proteína também, e é fermentado, ok? O que é que eu Pois. procuro? Procuro os queijos que provêm de animais que não têm o gene A1, ou seja, cujo leite, há um leite, eu não sei se em Portugal se encontra, eu penso que não, nos Açores, sei que há um produtor, pequena produção, na Suíça, eu estive na Suíça há pouco tempo, a Suíça tem os melhores laticínios do mundo, e depois estraga tudo o resto da comida, nós não sabem cozinhar, estragam a carne com açúcar, é horroroso. Mas a nível de laticínios, nunca vi nada igual à Suíça, é brutal. Uhum. E ele tem aquela vaca suíça, a vaca deles, a vaca DOP deles, que é aquela vaca cinzenta, quase acastanhada, assim. Elas são muito queridas, são mesmo vacas felizes naquele campo de pastos verdes. E elas Claro. têm o gene A2, ok? E produzem o leite A2A2, e esse leite não tem beta-caseínas E pró-inflamatórias. nos Açores também há, dizes tu. Nos Açores tenho conhecimento, ou tive, eu já não, foi há mais de um ano, estive a pesquisar e até comentei com a minha companheira, epá, pena não virem para cá, porque é que eles não exportam, porque eu era Pois. cliente perto desse tipo de Mas leite. como é que eu nunca fiz essa opção do GNA1? Como é que tu escolhes quando vais ao supermercado? Como é que tu escolhes os queijos e os leites? Como é que tu vês isso? Olha, podes ver, quer dizer, há dois, nem vale a pena estás à procura, porque ou é suíço, e mesmo assim não tens a certeza se é puro A2A2, leite A2A2, pode ser A1 também, pode ser mistura, porque mesmo as vacas com A2 também têm algum, normalmente às vezes há um gene A1 também lá metido, e portanto as beta-caseínas não são puramente A2. Mas uma coisa que eu procuro, leite cru, ou seja, queijo de leite cru, que Chamado não, raw milk, que também foi muito demonizado, não é? Foi que não super está também certo, que não está pasteurizado. ostracizado por muitos Aham, nutricionistas, etc. certo, certo. Era por causa da febre de Malta, é uma doença que tem pai mais tem mais não sei quando é que ela foi originária, mas eu lembro de Ok. ser pequenino, nos anos 80 a minha avó tinha um terror com o leite, com a febre de Malta e o queijo fresco e não sei o quê. Atenção, o queijo fresco é o pior queijo possível. O queijo, para ser bom, tem que ser muito gordo, porque a Uhum. melhor parte do queijo é precisamente, e o queijo fermentado, é a gordura. O Então, cálcio mas é uma. queijos portugueses bons, o que é que Queijo, seria? queijos portugueses bons. Tudo o que for queijo de cabra e de ovelha. Cabra Ok? e ovelha, mas fermentados, não são frescos. Não, 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 não. Fermentado, Uhum. ok? Curado. Queijo Claro. curado, o mais curado possível. E cabra ou ovelha, precisamente porque são beta-caseínas A2 que não são inflamatórias. Essas são seguramente A2, ok? É mais seguro do que Boa. a vaca. Há vaca A2 também, mas é muito incerto e não vem especificado se é A2, normalmente. Bem, Pronto, deixa-me só dizer, o queijo, eu como bastante queijo, ok? sim. As pessoas dizem às vezes, pronto, já tenho ouvido dizer, mas esse queijo todo faz mal, faz o fígado gordo, e assim, faz nada ao fígado gordo. Faz o fígado gordo, e a esteatose hepática e toda a gordura visceral é o açúcar. Isso é que faz o Claro. fígado. Isso estamos a E falar há bocado. isso é causa depois, indiretamente, havia, portanto, por outras vias metabólicas e biofísicas, a aterosclerose e, pronto, quando se fala... e isso leva-nos à outra questão, que é porque é que isto tudo foi corrompido ou Sim. estragado, porque é que a pirâmide alimentar, nem a pirâmide, na altura nem havia pirâmide de representação, foi em 77, foi as Dietary Goals for United Uhum. States. Como é que isso aconteceu? Em que
eles passaram a, digamos, a diabolizar a gordura saturada e o colesterol. Isto tem a ver com um trabalho de um senhor chamado Ansel Keys, que tem trabalho publicado, feito, ele era um Provocou sociólogo. umas grandes tretas, não é assim? Grandes tretas, é verdade. Eu não digo que ele fosse mal intencionado, não sei. Mas isso eu não sei também. Mas que Também aquilo não era sei. tudo treta, era. Pronto, mas era treta. Não havia conhecimento na altura para afirmar que a gordura saturada e o colesterol fossem causa de qualquer doença ou Claro. mal da humanidade. A gordura saturada é uma gordura extremamente saudável para efeitos portanto, a geração de energia via beta-oxidação, como estávamos a dizer. É a melhor via de conversão bioenergética para o organismo humano. E o colesterol é só o substrato para, para a parte toda hormonal. Ou seja, para as Sim, o hormonas. colesterol também é outro demónio. Mas olha, Pedro, nós já estamos com pouco tempo e eu gostava de falar, vamos ter que marcar outra conversa, é óbvio. Gostava muito de falar da fruta e dos vegetais, que Uhum. continuam a ser promovidos como o segundo centro da alimentação, porque nessa pirâmide aparece o centro, não é? A base, como sendo o pão, a massa e o arroz, nessa pirâmide pervertida, nas pirâmides do mito, e depois logo a seguir aparecem os vegetais e as frutas. Muitos vegetais, inclusivamente, são antinutrientes e, portanto, alguns vegetais podem ter alguma vantagem, mas alguns outros vegetais não são saudáveis para nós, para os humanos. E a fruta tem muita frutose, tem muito açúcar, não é? Portanto, muitas vezes provoca grandes picos de glicémia. Uhum. Se calhar vamos deixar isso para outra conversa, para outro dia, quando tu voltares a ter disponibilidade. Mas eu não queria deixar de terminar a conversa de hoje sem o seguinte, que é, queria-te ouvir sobre isso, Pedro. Porque na minha perspectiva, eu estava a introduzir hoje a nossa conversa dessa forma, ser saudável, hoje em dia, é ser-se revolucionário. Porque quando nós fazemos estas escolhas de uma alimentação que seja de acordo com a nossa biologia, uma alimentação saudável, estamos a ir contra um dos principais lobbies do mundo, que é o lobby da indústria agroalimentar, o chamado Big Food. E ao ir contra o Big Food e ao mantermos-nos saudáveis, ao sermos gestores da nossa própria saúde e promotores da nossa própria saúde, pois aqui também há a questão do exercício físico e do sol, etc., da hidratação, como tu falaste, mas nós temos promotores da nossa própria saúde, também vamos contra outros dois lobbies, que é o lobby da grande indústria farmacêutica, o Big Pharma, e o lobby da saúde, dos cuidados de saúde, o Big Healthcare, que estão ligados com, obviamente, com o primeiro da alimentação, porque se as pessoas têm doenças metabólicas por sistema, que é isso que nós vemos a acontecer, as pessoas chegam à nossa idade, nós estamos nos 50, mais coisa, menos coisa, eu e tu, muitas pessoas chegam à nossa faixa etária com grandes problemas de saúde, com enormes problemas de saúde. E depois entram nessa roda do rato, a seguir a terem confiado no Big Food, entram então no Big Healthcare, que as mantém doentes, mantém as doentes crónicos e as estes medicamentos, em vez de ir à causa do problema. Claro que sim. Conhece aquele slogan, nós somos aquilo que comemos, não é? Nós somos aquilo que comemos. Na verdade, mais especificamente, nós somos aquilo que os nossos metabolismos fazem, com aquilo que nós ingerimos, pela boca, naturalmente, e não só, e o sol, se falaste no sol, hidratação, tudo, depois de passar pela microbiota. E a parte do intestino é absolutamente fundamental, a saúde do intestino, a maior parte das pessoas não tem saúde do intestino, isso é uma coisa interessante também para conversa, não dá para hoje, obviamente. Portanto, sabendo que nós somos assim, a comida é tão importante, e o negócio Big Food tem um negócio, eu estive a ver até no motor de pesquisa, na Perplexity, quanto é que valia a nível dos Estados Unidos, que é um mercado gigante, a Big Food, a Big Pharma e a Big Healthcare. Eu até tenho aqui um apontamento, deixa-me só ver. Onde é que eu tenho? São dos 3 milhões, Tenho aqui. não é? É assim, Big Food são pelo menos 900 mil milhões de dólares por ano, sem contar com a restauração. 900 mil milhões. Estados Unidos da América, também é um país gigante. 300 milhões de pessoas. Isso é diretamente, portanto, estas guidelines e a pirâmide favorecem este negócio de 900 mil milhões Óbvio, para cima. óbvio. Estamos a ir contra um monstro, não é? Se isso vai Exatamente. ser revolucionário. Exatamente, porque até é um bocado perigoso estarmos aqui a dizer que é coisas que fazem mal, que é o que vendem mais e pronto, e ultraprocessado isso tudo. Mas não falando em marcas. Depois, indiretamente, a Big Pharma e a Big Healthcare
que separadamente a Big Health quer 9 trillion, que são 9 bilhões de dólares. O nosso bilhão é o trillion americano, portanto estamos a falar de 10 elevado a 12, é uma loucura de valor. Isto é para aí 30 vezes o PIB de Portugal, uma coisa louca qualquer assim. Só de cuidados de saúde. Com a Big Pharma, mais 1,7 bilhões, ou 1,7 trillion, que é uma loucura completa. Porque aquilo que se passa efetivamente é isto. Primeiro intoxicam-nos com os tais prateleiras e prateleiras de supermercado cheios de produtos tóxicos. Depois nós ficamos doentes, entramos no sistema de saúde que, em vez de tratar a causa, nos encharca em comprimidos e perpetua a nossa doença. Porque é isso mesmo. dizia Hipócrates, o pai da medicina, aproveito para relembrar que os cursos de medicina, ainda hoje em dia, não têm uma única cadeira de nutrição. Uma única. Eu gostava de saber como é que alguém pode ser médico não percebendo rigorosamente nutrição. Mas, Não é... adiante, o Hipócrates dizia, não é? Que o alimento seja o teu remédio e vice-versa, não é? Não é isso que Hipócrates dizia? Era, exatamente. Que o alimento seja o teu remédio e o remédio o teu alimento. Porque é precisamente nós, lá está repetindo, nós somos aquilo que comemos, lato sensu, basicamente. Se tu comes coisas erradas para o teu metabolismo, porque atenção, quando nós dizemos que os cereais não são adequados à biologia, é a biologia humana. Claro, a biologia humana, não estamos a falar das aves, nem dos peixes. Precisamente. E como tu disseste muito bem, esse é um grande reparo muito importante, que é, não estamos aqui a falar se a qualidade desse nutriente é alta ou baixa. Atenção, porque depois, imagina, coisas produzidas intensivamente, organismos geneticamente modificados para a produção. Para o glifosato, ou seja, tudo o que é pesticidas... O glifosato contra o qual eu tenho lutado, ando a lutar há décadas. A União Europeia voltou a aprová-lo. Uma vergonha. O glifosato é uma vergonha mundial. Outra vergonha mundial. Precisamente. Mas isto para dizer, concordas comigo, não é, Pedro? Que assim, hoje em dia ser saudável e manter-se saudável é um gesto revolucionário, porque é desafiar estes 3 lobbies gigantes que estão a esmagar e a empobrecer e a adoentar, ao fim e ao cabo, a matar a humanidade, não é? E a base da pirâmide alimentar é a base deles, para venderem os seus produtos. Claro que sim, mas não é só contra este trio megalómano, ok? Que são negócios incríveis. Tu própria tens quase que lutar contra a sociedade, porque tens que ter poder pessoal e muita grande autoestima, porque quando vais a qualquer lado e as pessoas começam a olhar para ti e ver, então, mas este é esquisito, ou este é esquisito, então agora está a perguntar isto. A família, ou seja, tu tens as pessoas, os teus amigos, pronto, ou são pessoas muito flexíveis e... Os meus amigos já estão habituados. Pronto, já estou habituado, exatamente. Porque senão é julgamento, é crítica, é às vezes ataque, às vezes até agressivo, e pronto, a pessoa começa a ser vista como um ser estranho. Isso faz-me lembrar, não vamos falar sobre isso, obviamente, faz-me lembrar quando foi a questão das vacinas mRNA, pós-Covid-19. Sim, eu até acho interessante, porque essa também foi outra mentira. Na verdade, nós estamos cheios de mentiras globais, desde armas de destruição massiva no Iraque até essa fase da Covid-19, passando por esta. Olha, Pedro Magalhães Oliveira, eu tenho que te agradecer de coração teres tirado a tua hora de almoço para estar aqui à conversa connosco. Passaram por aqui dezenas e dezenas de pessoas e muitos mais milhares vão ver assim que ficar disponível, que é já a seguir. Temos que voltar a combinar, está visto, Pedro? Muitas perguntas aqui e muitas pessoas a quererem saber mais. Temos que voltar a combinar para podermos ter mais tempo para escalpelizar mais alguns destes assuntos que ficaram aqui só abordados pela rama. Claro que sim, Joana. Eu agradeço muito esta oportunidade. Enfim, o convite foi logo acedido. Não quero causar assim, perturbação, porque quando se diz coisas completamente fora da caixa, abre-se essa caixa de Pandora também, que é muito utilizado. Eu sei que tu és mais ativo no Facebook do que aqui no Insta, portanto sigam o Pedro Magalhães Oliveira no Facebook, onde ele vai partilhando várias coisas sobre alimentação, não só sobre alimentação, mas muito sobre a alimentação, que esta área da nutrição, como vocês puderam perceber, é claramente uma área prioritária e privilegiada do Pedro, portanto sigam no Facebook. E Pedro, obrigada, até breve então. Obrigado, deixa-me só dizer uma coisa mesmo, só para terminar. Que é complementar e tem a ver com o que falámos. Eu no Facebook tenho, posso também enviar e tu podes publicar no Instagram. Não sei se o Instagram é estranho porque é muito imagens verticais e aquilo é assim mais horizontal. Mas pode ser que consiga adaptar.
essa pirâmide dos alimentos a metabolicamente funcional, que é esta que tivemos aqui um bocadinho a calculizar, essa eu tenho publicada no Facebook. Pronto, essa está pública, entrando consegue-se ver. Eu posso te enviar. Fizeste tu uma pirâmide. Fiz eu precisamente, deu algum trabalho. Pronto, e é funcional, é aquilo que é bom para o ser humano. Pronto, essa mais chega. Obrigada por isso. Passem então no Facebook do Pedro. Eu próprio depois vou divulgar aqui a quem mandar mensagem a pedir. E estou certa que em breve o Pedro Magalhães de Oliveira vai voltar aqui a conversar connosco sobre nutrição. A vocês que acompanharam, muito obrigada por terem estado desse lado do live. Deixem agora aqui nos vossos comentários, vossas sugestões e até breve. Bom fim de semana. Grato. Tchau, Joana. Tchau, Obrigado. obrigada.